E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero falar sobre um assunto interessante para vocês, eu quero falar sobre algo ligado ao falso rompimento. Vamos mudar de gráfico quanto a isso, porque assim, o que eu vejo, muitas pessoas têm dificuldade em saber se o gráfico vai romper ou não. Então muitas perguntas assim, professor, mas como que eu vou saber se o gráfico vai romper? Como eu vou saber se o suporte e resistência vai romper? A pergunta deles é sempre essa. Eu trouxe aqui já no YouTube várias aulas sobre falso rompimento, trouxe várias aulas sobre essa falha de movimentação. É só fazer uma questão de lógica, o que você aplica como falha ou como falso, ou ao contrário daquilo que você estuda, é o rompimento. Só que eu vejo que existem ainda pessoas com dificuldade. Por exemplo, esses dias teve um aluno que falou assim para mim: ah, professor, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu faço todas as minhas marcações, só que o gráfico chega lá e rompe. Aí eu falei assim, tá, mas o que tem a ver a marcação com o rompimento? Aí ele falou, ah, mas se eu marquei ali suporte e resistência, então olha só, a cabeça dele estava assim, ó, uma entrada aqui perfeita, né? Então a cabeça dele estava assim, se ele marcou a resistência aqui, se esse é o local da resistência, ou se ele marcou aqui, a hora que o gráfico chegasse lá e ele desse a entrada, o gráfico teria que respeitar e corrigir. Não é assim que funciona. Se fosse assim, né, quão maravilhoso seria. Quão maravilhoso seria se fosse simplesmente eu marcar minha região aqui e o gráfico corrigir. Por exemplo, aqui eu entrei numa correção, ó, né? Aqui eu entrei num movimento de correção. Por quê? Eu vi o gráfico chegando nesta região, que para mim também é uma região de 50% do movimento do canal. Então eu já estou até mostrando o porquê da minha entrada. O gráfico alinhou o contexto, a região, aquilo que a tendência está fazendo, junto com o candle e o fluxo do movimento. Então eu fiz a minha entrada. Então o questionamento do aluno foi assim: eu faço as minhas marcações, mas o gráfico chega lá e rompe. Então deixa eu falar um negócio para você. As marcações, para você entender, fazer marcações e elas serem rompidas não tem nada a ver com rompimento. Eu não sei porque ensinaram vocês dessa forma, mas as marcações de suporte e resistência são apenas para você entender onde são as regiões de conflito no gráfico, onde são as regiões que o pessoal tem interesse para que haja desvalorização ou valorização de uma moeda referente a outra. Por exemplo, eu entrei nessa pequena correção. Aqui, a moeda carro-chefe é o GBP, Libra Esterlina, da Inglaterra. E o USD, que é o dólar, corre de forma paralela, ou seja, ou ela desvaloriza ou valoriza em cima da relação da Libra Esterlina. Então, quando eu entrei aqui, graficamente, eu vi a possibilidade, o interesse do gráfico em si, quando eu digo gráfico, eu digo do mercado, de que houvesse uma pequena correção nessa região aqui antes dele voltar o movimento ou continuar o movimento. Então, por ter esse interesse do dólar desvalorizar em relação à libra esterlina, eu entrei nessa correção. Agora, se eu tivesse vindo aqui traçado uma linha, e aí ele chegou aqui na minha linha, eu sento o dedo para vender só porque ele chegou na minha linha? Não. É por isso que vocês não conseguem sair do lugar. Marcações no gráfico de suporte e resistência, seja o time que for, seja a relação que for, seja onde for, ela não foi feita para corrigir naquela região. Existe possibilidade de correções na região quando o canal está em 100% ou 50%, existe maior probabilidade de correção. Mas isso não significa que vai corrigir. Significa que ali é um
ponto de interesse dos traders ou analistas de fundos de grandes investimentos que estão lá posicionados no Forex. Entendeu? É isso que você tem que entender. Depois nós vamos partir para a aula. Não tem nada aqui atrás. Nós vamos partir para a aula no quadro negro. E eu vou tentar trazer isso de forma mais clássica para você entender um pouco a respeito do que eu estou falando. Olha só esse movimento. Ó, fiz a minha compra aqui. Por que eu fiz a minha compra aqui? Porque o movimento do gráfico me leva a fazer a compra. Me leva a fazer a continuidade de um movimento. Então, por exemplo, ó, se eu tracei uma linha aqui de resistência, se eu tracei uma linha aqui de fundo, ou se eu traçar aqui, ó, uma outra linha, quer ver? Você viu que eu já entrei no gráfico e já fiz uma entrada. Se eu traçar uma outra linha aqui, tá, eu tracei essa linha, então significa que ele tem que chegar aqui, ele tem que corrigir? Não, não significa isso. Significa apenas que tem um outro ponto onde existe um interesse coletivo, quiçá de um grande fundo de investimento, para que o preço, ao chegar nessa região, possa ter uma correção. Mas isso não é regra. Não é regra. Ah, Cadu, como é que você chegou aqui então e entendeu que houve o interesse de continuar o preço no mercado? Eu cheguei aqui e fiz aquilo que todos deveriam fazer. Eu cheguei, olhei a movimentação do gráfico, eu já entendi o que aconteceu no gráfico aqui, eu já entendi qual é o desejo dos traders, o que eles procuram que o gráfico faça, eu olhei as tendências, como elas estão se comportando nas regiões, eu olhei o candle ali naquela situação, o que o candle fez, o desenho que o candle fez, olhei o fluxo, olhei o volume e simplesmente fiz a continuidade do movimento. O que você tem que entender é que os gráficos sempre trabalham como expansão e correção. Expansão, correção. Expansão e correção. Seja um movimento para cima ou seja um movimento para baixo. Ou seja, um movimento lateral. Mas ele sempre vai fazer o quê? Uma expansão, uma correção. Uma expansão, uma correção. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Quem entendeu e apostou, vamos assim dizer, abre aspas, apostou numa correção nesse movimento aqui, ganhou. Ó, teve acerto, houve uma correção. Mas, pelo que o gráfico me mostra, a entrada mais assertiva é a continuação do movimento. Tanto é, olha a diferença deste candle, né? Vou apagar tudo aqui. Olha a diferença deste candle na minha entrada e olha a diferença deste candle na correção. Você entendeu? Sem contar que aqui eu estou visualizando toda uma tendência, toda uma teoria acontecendo ali no momento. E ao passo que você estuda e você se aprimora, a sua mente ela fica o quê? Precisa para tomar essas atitudes. Precisa. É que nem eu falei para você. Eu poderia fazer 200 entradas aqui e te mostrar ganhando ou perdendo. E isso não ia mudar nada a sua vida. Agora, a partir do momento que você se aplica em estudos, você consegue entender. Então, como eu saber se vai romper o suporte de resistência? Como eu me posicionar no gráfico para entender se aqui, por exemplo, fosse um rompimento ou não? Aqui, por exemplo, essa entrada que eu fiz aqui, eu entrei, não era isso que eu queria, né? Essa entrada que eu fiz, eu entrei com o entendimento que ele não romperia esse suporte e continuaria o movimento. Se ele viesse romper esse topo aqui, tanto faz, porque o meu movimento era para que ele continuasse. Então, Cadu, como é que você tinha certeza que ele não ia romper esse movimento e que ele ia continuar? Existem algumas questões gráficas que são lógicas. Como é que você trabalha a complexidade do gráfico? Trazendo
para um método de análise simples e eficaz, onde você trabalha a complexidade do gráfico de uma forma lógica e simples. Por exemplo, olha o testemunho que eu recebo. Ó, vou pôr aqui antes da gente ir para o nosso quadro. Ó. Isso aqui eu trouxe lá de dentro da plataforma de estudos. Tem muitos comentários lá. Eu trazia mais, eu parei um pouco de trazer, mas acho que eu vou continuar trazendo para vocês entenderem o que o pessoal fala lá dentro. Ó. Rapaz, que conhecimento fantástico. Esse sim é o melhor curso que estou fazendo. Meu Deus, quanto conhecimento. Tenho fé que um dia irei conhecer você pessoalmente e agradecer, Cadu. O que é isso aqui? Quando a pessoa se depara com conhecimento, é como se as escamas dos olhos caíssem. E aí o que acontece com ela? Ela fica realmente maravilhada, porque muda, a percepção das coisas muda. Então olha aqui, ó. Maravilha, cada dia aprendendo mais. Abriu minha mente. Agora quando eu abro o gráfico, meus olhos, minha mente já vai direto buscar pontos estratégicos. Pontos específicos onde o preço tende a respeitar o que era suporte no passado e se tornou resistência. Forte no presente. Sabendo disso, desse ponto, acabou o medo de operar. Já entro nas operações com convicção, entendendo o movimento do gráfico. Ainda tenho muito o que aperfeiçoar, mas confesso que já abriu minha mente. Você entendeu o que os alunos falam? Ó, abriu minha mente bastante, sem palavras para expressar o quanto sou grato. Estou pelos seus ensinamentos. Obrigado, mestre Cadu. Deus abençoe e um grande abraço. Você percebeu que os alunos eles falam a mesma coisa? Abriu a minha mente, abriram-se os meus olhos. É como se eles tivessem a oportunidade de ver algo que eles nunca viram. E eu posso te afirmar, 99,9% das pessoas que vêm estudar, elas nunca viram mesmo, porque nunca estudaram análise gráfica. E eu vou te mostrar isso e te ensinando como saber se vai romper o suporte de resistência ou não. Porque nunca ninguém te explica essas coisas. Ó, só hoje foi R$100 para minha conta. Olha como são as coisas. Eu trabalho por dia, ganho R$90 trabalhando o dia inteiro. O conhecimento que o senhor passou não tem preço. Gratidão. Para você ver, né? E eu não me recordo, mas parece que foi 15 minutos. Tem a continuação da conversa dele. Se não me engano, foi 15 minutos de operações e ele fez R$100. Ou seja, ele trabalha, vamos lá, 10 horas por dia para ganhar 90. Em 15 minutos ele fez 100. Nada mais do que justo, né? Você colher o resultado dos seus estudos, colher o resultado dos seus esforços. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim, professor, eu queria ser consistente, eu queria ser bom nisso, eu queria isso, queria aquilo. Eu vou conseguir? E eu falo, tudo que você precisa saber, eu ensino. Agora, se você vai conseguir, cabe a você. Como eu vou dizer se você vai conseguir ou não? Porque o trading alia o que ao trader? Como ele é como pessoa. Se ele é uma pessoa afobada, uma pessoa que não sabe lidar com desafios, que não sabe lidar com erros, que não sabe lidar com derrotas, sabe aquela criança mimada? Sabe disso? Você entendeu o que eu estou falando? Ela vai ter sérias dificuldades. Ah, mas ela pode melhorar, ela pode crescer, ela pode conquistar? Claro que pode, mas ela tem que ter um trabalho árduo pessoalmente. Olha aqui, ó. Bom, já passando aqui, outro tipo de corretora, né, para você ver, é outra corretora, para não dizer que tem sempre a mesma pergunta, por isso que eu trago, professor, mas isso serve para todas as corretoras? Gente, análise gráfica universal. Serve para qualquer corretora, para qualquer ativo, para qualquer mercado, tá? Bom dia, mestre. Mais um dia produtivo, graças a Deus e a você. Então, por que eu trouxe isso para você? Além das entradas que nós fizemos aqui, para mostrar para você que quando você sabe o que está fazendo, as coisas acontecem. Então, vamos lá para um princípio para entender como saber se o gráfico vai romper. Então você faz essa pergunta todo dia quando você abre o gráfico, você olha para ele e fala assim, como saber
se vai romper suporte e resistência. Não é assim? Você não parte deste princípio? Você tem que entender que o gráfico trabalha com forças, ou seja, de valor ou desvalorização. Desvalorização. Não vou escrever porque fica muito longo, tá? Então, o gráfico ele trabalha com forças. Ou ele procura valorizar um par de moeda, ou ele procura desvalorizar um par de moeda. Essa última entrada que nós fizemos mesmo, por exemplo, era a relação da moeda GBP frente ao USD. Ou seja, a busca, se eu estou entrado comprado, se eu quero comprar, eu espero que GBP continue valorizando frente ao USD. Você entendeu? Porque este par de moeda é a base para minha entrada. Então, como é que eu entendo isso? Eu vou entender sempre a questão das forças no gráfico. Para mim, GBP sempre vai ter que ter muito mais força que a questão do USD, que foi essa última entrada que nós fizemos. A última ou a primeira, não me lembro agora, não me recordo. Por isso que eu quero dizer para você que o gráfico é lógico. Ninguém te ensina essas coisas, tá? Ninguém te ensina isso, só eu. Isso aqui é aula particular que eu estou entregando aqui para você, com o maior amor e carinho. Então, no final já te peço, né? Deixa aquele like bonito. Se você não segue o canal, comece a seguir o canal. Ative o sino. Deixa aquele comentário ao final. Compartilhe nos grupos aí de pessoas que queiram aprender isso aqui de uma vez por todas. Então vamos lá. Partindo deste princípio, como saber se vai romper aquela região, se vai romper o suporte e resistência, eu tenho que entender que existe uma briga de forças, onde existe o valor e o desvalor, ou a desvalorização, frente aos pares de moedas que estão sendo trabalhados. Agora, você tem que entender e pensar comigo uma coisa. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um semáforo, tá? Eu tenho um semáforo ali. E eu tenho aqui o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho. E eu tenho dois veículos vindo aqui atrás. Eu tenho um caminhão Scania, né? Vamos supor que aqui é o caminhão Scania, tá? E aqui eu tenho um carro de passeio. Um Volkswagen, vai, qualquer um. Aí eu digo para você, os dois estão vindo em direção ao semáforo, ou sinaleira, como diz algumas cidades aí. Os dois estão vindo. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, para você entender a lógica dos movimentos do gráfico. Se esse caminhão Mercedes e esse carro da Volkswagen, olha o tamanho dos dois. Se esse caminhão e este carro, os dois vêm a 100 por hora, quando eles chegarem aqui, o semáforo fica vermelho. Qual dos dois vai parar exatamente aqui neste local? Se você falou que o carro vai parar e o caminhão vai passar um pouco a mais e vai parar aqui do outro lado, você acertou. Agora isso porque os dois estão 100 por hora. Agora é o seguinte, o caminhão está vindo aqui, o caminhão está a 40 por hora. E o carro está a 180 por hora. Presta atenção, ó. Você vai entender a lógica agora de uma vez por todas como saber se o suporte e resistência vai romper. Se o caminhão está vindo a 40 por hora e o carro a 150 por hora, quando chegar nessa região aqui, quem vai frear e vai respeitar?
Se você diz que o caminhão vai parar certinho e o carro vai parar depois da região, você acertou. Aí você diz assim para mim, poxa, Cadu, então quer dizer que pode acontecer de tudo no movimento? Exatamente. Por isso que suporte e resistência não é porque você marcou suporte e resistência, não é porque você marcou aqui um suporte e não é porque você marcou uma resistência aqui que eles vão ter que respeitar a região. Existe uma coisa na física que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque eu tinha um professor que me ensinava a guardar a... Como é que fala? Não é padrão. A guardar as fórmulas através de frases. E na época eu tinha um amigo chamado Francisco, então ele me ensinou assim, ó, que força é igual a massa vezes aceleração. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Vocês viram no meu exemplo um caminhão e um carro, né? Para chegar na região. Então nós temos ali a massa de cada um e a aceleração de cada um. E a força está ligado à massa vezes a aceleração. Isso é uma coisa lógica. Então quer dizer que se eu tenho mais massa e mesma ou maior aceleração, eu vou sair rompendo tudo. Exatamente. Mas se eu tenho massa, mas tenho pouca aceleração, eu tenho probabilidade de não romper. Exatamente. Se eu tenho pouca massa, mas eu tenho muita aceleração, eu posso romper. Exatamente. Se eu tenho pouca massa e tenho pouca aceleração, eu vou corrigir. Exatamente. Então, se o gráfico chega em uma região com muita força, com muita massa, com muito fluxo, com muita aceleração, ela vai fazer o quê? Ela vai romper a região. Mas, se o gráfico chega na região com pouca massa e pouca aceleração, ela vai fazer o quê? Ela vai corrigir na região. Por isso que suportes e resistências são feitos para serem rompidos ou corrigidos. Mas tudo depende do movimento do gráfico e como o gráfico se comporta. Se aquele movimento do gráfico tem força, tem volume, tem aceleração no movimento, ele vai romper tudo. Mas se a movimentação do gráfico ela não tem volume e ela não tem aceleração, ela vai chegar na região, o preço vai chegar na região e vai corrigir. É uma questão de lógica. Lógica. Eu escrevi errado. É uma questão de lógica. Pronto, agora está certo. É uma questão de lógica. Então, por que eu falo que você tem que aprender a ver o quê? O que nós temos que aprender? Eu sempre falo para vocês. Nós temos que ver o gráfico. Nós temos que ver regiões. Nós temos que ver tendência. E aí nós temos que ver o que? Volume. Também o candle. Então, tudo isso me dá ensejo a compreender como é que o gráfico vai chegar na região. Como é que é a força naquela região. Então, se eu marquei uma região aqui de suporte e se eu marquei uma região de resistência, depende do volume e aceleração do movimento que ele vai romper ou não. O simples fato de você fazer a sua marcação em suporte e resistência, seja qual time gráfico for, não significa que vai haver ali um suporte ou uma resistência frente ao preço. Significa apenas que é uma região onde você deve observar o movimento para tomar as suas decisões. A partir do momento de uma observação do movimento gráfico em relação a tudo isso que eu estou falando de gráfico, regiões, tendências, candles, volume, é que você vai tomar sua decisão em relação a um movimento onde o preço pode corrigir aquela valorização para desvalorização, onde o
preço vai sair de uma desvalorização e vai acelerar valorizando aquele ativo frente ao gráfico. Então é por isso que eu digo para vocês, não adianta você chegar aqui, fazer a marcação de resistência e falar assim, olha, eu marquei aqui no tempo gráfico de 20 horas. Ele vai ter que chegar ali e ele vai ter que segurar o movimento ali. Não, não é assim que funciona. Se você não entender o que está acontecendo no gráfico, qual é o movimento do gráfico, qual é o volume e aceleração do movimento frente àquela região, você nunca vai conseguir entender se ele vai romper ou não. Então, essa é a forma de entender se o gráfico vai romper ou não. Tem gente que fala assim, chega aqui e fala assim, ah, mas era para ele ter rompido aqui, ó. Olha o tamanho do candle que fez aqui, um candle de força. Sim, se você olhar só o candle assim, você vai falar, poxa, é um candle de força. Ele devia ter entrado rompendo tudo aqui. Tá, mas então por que o gráfico veio e caiu com tudo depois? E ele não continuou subindo? Por quê? Porque o movimento do gráfico, e como eu sempre digo, o gráfico junto aos movimentos é que comandam o gráfico. Não é um candle, não é aquela posição padrão de correção ou reversão. Por falar em padrão de correção ou reversão, aí no nosso canal do Telegram, o link está na descrição ou aí no banner do canal do YouTube, lá no canto direito embaixo, você vai ver o nosso canal do Telegram, nosso canal oficial do Telegram. O que acontece ali? Você pode entrar lá, fazer o download de 16 padrões de correção de candle que todo trader tem que aprender. Então você pode buscar lá. E aí você vai chegar e vai falar assim, ah, mas aqui ó, ele fez um baita de um candle gigante desse, ele vai entrar e vai chegar corrigindo aqui. Ele vai romper tudo. Você não vai ver lá naqueles 16 padrões este movimento aqui dizendo que vai corrigir tudo. Aliás, que vai romper tudo. Você não vai ver isso aí. Porque isso não faz parte de uma atitude de movimentação saudável com baixo risco. Então você tem que entender o quebra-cabeça do xadrez para entender como é que funciona essa movimentação gráfica. Quando você aprender essa movimentação gráfica, você aprender a fechar todos os setores da movimentação e do entendimento e a lógica que está por trás do movimento e a lógica que está por trás dos operadores do gráfico, você vai entender. Então só assim que você tem como saber se o gráfico vai romper ou não. Compreendeu? Eu espero que você tenha compreendido. Se você tiver alguma dúvida, quer falar alguma coisa para mim, manda lá no direct do meu Instagram, desde que você me siga, é claro, no @CaduRinaldi, vai lá no meu Instagram, só chega lá, me segue, lá também você pode ver o depoimento de alunos, vai lá, manda um direct para mim, tira suas dúvidas, conversa comigo, faz o que você quiser, tá bom? Desde que, claro, né, seja uma pessoa respeitosa, saiba os seus limites. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Você entendeu? Todo mundo tem afazeres, todo mundo tem tarefas no dia, ninguém é um à toa na vida. Então, quando é coisa séria, quando é gente séria, que manda perguntas, quer conversar alguma coisa, eu estou à disposição para responder. Se você também tem o interesse de fazer o treinamento e realmente aprender essa lógica e aprender como funciona e parar de entregar dinheiro do mercado, parar de ser um derrotado nesse mercado, também temos aí com uma super promoção por tempo limitado o treinamento. Então o link está aí na descrição, assim como aí no banner, está lá escrito treinamento no banner aí no nosso canal do YouTube. É só clicar lá na página principal, lá na primeira página do nosso canal, na parte inferior do lado direito, está escrito lá treinamento, é só clicar, ou aqui embaixo, né, onde está escrito assim abaixo lá, seja meu aluno, é só clicar naquele link, também você vai ser direcionado para a página onde está com uma super promoção por tempo limitado, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Eu te vejo numa próxima aula.
deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não é seguidor, siga aqui o canal, ative o sino. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!